Nós temos três sistemas principais dentro do nosso cérebro. Um deles é o córtex pré-frontal. É essa região aqui da frente, bem na parte da testa, assim, é o córtex pré-frontal. Na evolução humana, ele foi a última parte do cérebro a ser desenvolvida. E é a última também a ficar pronta, a ficar totalmente maturada. Então, nas mulheres, a gente tem essa região do cérebro totalmente pronta e madura ao longo ali por 20 anos de idade. E nos homens, ali pelos 25 anos de idade. Então, aquela brincadeira, né, que os homens amadurecem mais tarde, é real, é o cérebro mesmo que demora um pouco mais para ficar totalmente pronto. Essa parte do cérebro, ela é responsável pela tomada de decisão e resolução de problemas. E ela é responsável pelas funções cognitivas, ler, escrever, focar a atenção. É essa parte que nos ajuda a resistir a vontades e a lidar com pensamentos conflitantes. E quando a gente pratica mindfulness, a gente está estimulando essa parte, principalmente o lado esquerdo, o lobo pré-frontal esquerdo, que é uma parte que é muito ativada pela meditação e é responsável por todas essas funções que eu citei. Depois, nós temos o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. É como se fosse a parte que cuida de todas as nossas emoções e que assimila as nossas emoções dentro do nosso cérebro. É chamado de sistema límbico. Dentro do sistema límbico tem uma partezinha ali chamada hipocampo. O hipocampo é responsável por armazenar todas as nossas memórias. Então, tudo que a gente aprende ao longo do dia é o hipocampo que faz o filtro dessas informações e que arquiva. É como se ele fosse o nosso bibliotecário. E por isso que é muito importante a gente ter boas noites de sono, porque é durante a noite que todo esse processo acontece e que as nossas memórias são armazenadas. E ele fica no nosso sistema límbico, que é a parte emocional do nosso cérebro. Por isso que as nossas memórias, elas estão muito relacionadas à carga emocional que elas têm junto ali. E depois a gente tem uma outra partezinha que é muito primitiva, né, no nosso cérebro, que é o sistema reptiliano. Ele é aquele sistema que está ali para nos defender, para que a gente consiga sobreviver diante de perigos, de ameaças. Mas ele ainda é muito... A gente evoluiu, mas essa parte do cérebro não evoluiu, ela é muito primitiva. Quando nós éramos lá no tempo das cavernas, em que a gente precisava sair para caçar, a gente precisava muito dessa área do nosso cérebro ativada para a gente conseguir entender que nós estávamos em ameaça e o que fazer diante de uma ameaça de um predador. Então, essa área determinava a amígdala. Tem uma amígdala ali dentro dessa região do sistema reptiliano. A amígdala determinava se a gente congelava, lutava, desmaiava ou fugia diante desse predador. Só que hoje, qualquer coisa que o nosso cérebro entenda como uma ameaça, ele ativa a amígdala da mesma forma como ativava antes quando era um leão, por exemplo, que a gente estava se deparando lá no tempo das cavernas. E a gente entra nesse modo de sobrevivência diante das ameaças. E as ameaças hoje são pandemia, quarentena, contas a pagar, né? E todos os desafios que a gente está enfrentando nos dias de hoje. Quando a amígdala é acionada, quando a gente está muito nesse modo assim, de sobrevivência, ela libera cortisol e adrenalina, que eram importantes para a gente entrar no modo de luta, né, ou de fuga, enfim, quando a gente estava lá diante de um predador. Só que hoje, para a gente resolver os problemas do nosso dia hoje, a gente não precisa de cortisol e adrenalina sempre. A gente precisa se a gente estiver diante de um ladrão e a gente tem que fugir ou tem que fazer alguma coisa mais
assim, com mais impulso, né? Mas não, normalmente os desafios que a gente tem hoje, a gente não precisa tanto desse impulso. Mas o nosso cérebro, ele não entende, ele não consegue diferenciar o tamanho do predador ou o tamanho do desafio que a gente está enfrentando. E ele age da mesma forma. Então, quando a nossa amígdala ela tá acionada, a gente... e às vezes, assim, hoje falar em público pode ser entendido pelo nosso cérebro como um predador, ou ter uma conversa difícil com alguém, ou resolver algum problema pessoal. E aí a gente tem que controlar, porque isso reflete no nosso corpo. Primeiro, a nossa respiração vai ficar diferente, vai ficar ofegante. E aí a prática de mindfulness, ela nos ajuda a manter a meditação mais controlada. E quando a amígdala ela é ativada por emoções muito intensas, o córtex pré-frontal e o hipocampo, que armazena as nossas memórias, eles ficam inacessíveis. Porque imagina, se tu tá diante de um leão, tu tem que ter adrenalina, cortisol e força para correr ou para lutar. Tu não precisa racionalizar, tu não precisa de memórias afetivas, nada disso. Tu só precisa de força, né? De energia. Mas hoje os nossos desafios, eles não são um leão, né? A gente não precisa entrar nesse modo de sobrevivência, assim, e ir pro ataque. A gente precisa acessar o córtex para racionalizar e tomar melhores decisões diante das dificuldades que a gente está tendo. Ou a gente precisa acessar o nosso hipocampo e lembrar de situações, né? Acessar a nossa memória. Então, por isso que a gente tem que controlar para não deixar a nossa amígdala ativar. A gente tem que entender que são desafios, mas que a gente hoje pode usar o nosso racional para resolver e não o nosso instinto para resolver o problema, tá? E só que o problema é que quando a amígdala ela é ativada a todo momento, ela chega até a crescer de tamanho dentro do nosso cérebro. E nós nos tornamos pessoas altamente reativas. Então a gente está sempre explodindo, sempre tomando decisões precipitadas, porque a gente está tomando decisões por instinto, por impulso. E a gente não está acessando o nosso córtex, a parte racional do nosso cérebro, para tomar as decisões. E quando a gente pratica mindfulness, é isso que acontece. A gente começa a acionar menos a nossa amígdala e consegue parar antes de reagir, né, por impulso e pensar e usar mais o nosso racional. Então, basicamente falando de cérebro, é isso que acontece quando a gente medita. A gente consegue acessar mais o córtex e o hipocampo e ativar menos a nossa amígdala, tá, pessoal? Dúvidas podem colocar aí e espero que vocês tenham uma boa prática e colham aí os benefícios da mindfulness para o nosso cérebro. Um abraço!